Boa tarde, senhores vereadores, público que nos acompanha de forma presencial, bem como de forma virtual por meio do site da Câmara de Vereadores de Criciúma. Presentes eu, na condição de presidente, o vereador Júlio Kaminski como o Kaminski, ele justificou? Ausente, vereador Júlio Kaminski, presente, vereador Nicola Martins, vereador Paulo Ferrarese, vereador Obadias Benunes, Zairo Casagrande, como membros. Estamos abrindo os trabalhos da quarta reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do dia 11 de março de 2024. Questiono o assessor dessa comissão se tem algum comunicado a fazer. Da mesma forma, questiono o secretário se tem algum comunicado a fazer. Ato contínuo, seguimos os trabalhos, passando a palavra ao secretário vereador Nicola Martins. Boa tarde, vereadores, boa tarde, colegas, boa tarde, vereador Paulo, Zairo, Toninho e Juarez. Veto total número 1 ao PL-CPL número 1 de 2024, que concede isenção de IPTU previsto na Lei Complementar 287, que institui o Código Tributário Municipal de Criciúma e da outras providências, de autoria de diversos vereadores, e o relator da matéria é o vereador Zairo Casagrande. Com a palavra o relator. Senhor presidente de novo, vereadores, está bem ruim isso aqui. Tá. Senhor presidente, vereador Paulo, Nicolas, Obadias, presente, vereador Toninho, o projeto PLC-PL 01-2024, de autoria dos vereadores Zairo José Casagrande, Manuel Rosenque da Silva, José Paulo Ferrarese, Roselina Maria de Luca Pisolo, Márcio da Rosa da Luz, Giovanna Benedete Zanetti, Jair Augusto Alexandre, Júlio César Kaminski, Daniel Frederico Antunes, Salésio Lima, Nicolas Martins e Antônio Manuel. Concede isenção de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, às entidades esportivas sem fins lucrativos, estabelecidas pela Lei 9615/98, que cumprirem requisitos objetivos fixados em lei, como filiação à entidade esportiva estadual ou federal, execução de projetos de cunho assistencialista, entre outros. Na prática, senhor presidente, isso significa que o Próspera, neste momento, não faz sentido a isenção porque o terreno é público. E o Metropol, neste momento, também não faz justo porque não atende à lei, aos requisitos da lei. O Poder Executivo ofereceu veto total ao projeto, alegando que este é inconstitucional. E também alegando que, caso o veto seja derrubado, obrigaria o chefe do Poder Executivo a agir em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, segundo o veto, o projeto de lei não foi acompanhado do necessário impacto orçamentário financeiro, tendo em vista que seu enquadramento como renúncia de receita obrigaria a realização do referido estudo. Pois bem, em consulta simples ao PLC-PL 01-2024, é possível observar que este foi protocolado com o estudo do impacto orçamentário financeiro em anexo. Aliás, este é o único anexo do projeto, ou seja, fácil e acessível para encontrá-lo. O estudo encontra-se anexados também o presente parecer, para a ciência. De fato, o enquadramento como renúncia de receita obriga o autor do projeto a cumprir alguns requisitos, como dispõe o artigo 14 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício, em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições, são duas: demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2.
estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Importante observar que a lei obriga o autor a cumprir pelo menos um dos dois requisitos, não os dois cumulativamente. Sendo assim, ao analisar o inciso 1º do artigo 14, observa-se que ele exige a demonstração de que a renúncia fiscal foi considerada na estimativa da receita, da lei orçamentária, e de que não afetará as metas dos resultados fiscais. Ao observar o estudo do impacto orçamentário, infelizmente não lido pela assessoria do Poder Executivo, encontra-se estudo que entrega justamente o que foi exigido pelo artigo 14, inciso 1 da Lei Complementar 101/2000. Então, aqui está o anexo, né, que está no projeto, acessível a todos. É o único anexo, senhor presidente. Não há desculpa. Não há desculpa. É de fácil leitura e de fácil acesso, porque é o único anexo do projeto, vereador Ferrarese, e não foi lido pela assessoria do prefeito. Como exigido pelo dispositivo da lei, é possível encontrar que a renúncia foi considerada na estimativa da receita, uma vez que o valor de R$ 165 mil, cobrança de IPTU, da única entidade beneficiada no ano 2024, foi comparado ao aprovado na Lei Orçamentária 8494/2023, para o orçamento do ano 2024, do município de Criciúma, no montante de R$ 1.990.100.000, o que cumpre também o requisito exigido pela lei de que a renúncia não afetará as contas públicas. Dessa forma, a alegação do veto oferecido pelo Poder Executivo de que o projeto é inconstitucional por não cumprir o requisito exigido por lei não corresponde com a realidade, uma vez que os requisitos formais encontram-se todos cumpridos. Em seguida, todas as páginas de argumentação do veto se resumem à alegação de que o projeto não possui estudo de impacto orçamentário e financeiro, argumentação que poderia ter sido poupada desde o início, caso o arquivo do projeto fosse lido, e, consequentemente, o anexo do estudo do impacto orçamentário e financeiro seria encontrado. Porém, em alguns momentos, a argumentação do veto insinua que existe uma hierarquia entre os poderes executivo e legislativo na proposição de projetos dessa ordem. Essa tese de hierarquia foi completamente derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quando reconheceram a competência do legislador para propor projetos de isenção. Supremo Tribunal Federal, tema de repercussão geral número 682, abre aspas, inexiste na Constituição Federal de 1988 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ação direta de inconstitucionalidade, vereador Ferrarese, Lei 7.524 de 2018, do município de São Miguel do Oeste, norma que concede isenção do IPTU também sobre imóvel, integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer. Veto do prefeito derrubado pela Câmara. Alegado vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Matéria tributária. Competência concorrente dos poderes executivo e legislativo. Esse é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que afirma que o poder é concorrente. Tanto o legislativo quanto o executivo podem fazer esse tipo de projeto. É o Tribunal de Justiça, não é este vereador. Né? Questão já decidida em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, como eu já disse, improcedência. E aí continua ali o acordo. Sendo assim, os argumentos que basearam o veto são inverídicos e não guardam correspondência com a realidade, uma vez que o veto não contesta o estudo de impacto orçamentário e financeiro, mas afirma que ele não existe, o que já restou comprovado ser falso. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina demonstraram que não existe hierarquia de competência para a proposição de projetos
desta ordem, vereador Nicolas. Não existe hierarquia. Ante o exposto, opina-se pela legalidade e constitucionalidade da proposição, por uma questão de forma, né? Mas por sua rejeição em plenário, uma vez que não cumpre os requisitos do artigo 50 da Lei 9.784/99. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando: oitavo, importa em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. O artigo estabelece a obrigação dos atos administrativos em serem motivados, ou seja, tem que apresentar algum motivo para o veto, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, o que definitivamente não aconteceu, uma vez que a fundamentação do veto alega informalidade que não se realizou na prática. Eu tenho aqui, senhor presidente, o anexo número 1 ao projeto PLC. Eu não vou tomar o tempo dos senhores e ler, né? Mas é o demonstrativo do impacto orçamentário financeiro, que o Executivo alega não existir. Então, se algum dos senhores quiser uma cópia, basta também acessar o projeto, que ele está anexo, é de fácil acesso. Então, não vou tomar o tempo dos senhores, mas o percentual do impacto sobre o orçamento, em percentuais, é 0,008. Percentual. Significa que é 0,00008 do orçamento. Então, é totalmente desprezível. Então, tem estimativa de receita também bastante conservadora, porque o Criciúma, além dos 150 empregos diretos e quase 600 empregos indiretos, gera receita para o município, gera receita para toda a região, gera impostos. Então, nós temos um primeiro cálculo bastante conservador nessa demonstração, que, eu repito, está no projeto. Toda a alegação do veto do senhor prefeito é baseada em algo que está no projeto. Então, isso demonstra que não foi lido. Então, não dá, senhores, para a gente discutir desta maneira. É impossível, né? Então, não há argumentos. Então, eu repito também, o vereador Toninho concorda comigo, esse projeto não é uma questão financeira. Não vai resolver o problema do clube. Desde o início, quando o clube nos procurou, eles deixaram bem claro. Esse projeto significa o seguinte: o poder público está dizendo, ok, estou aqui, estou presente, se vocês precisarem de mim, eu vou lhes ajudar. É um gesto, porque o valor é insignificante. Nós estamos debatendo aqui algo desprezível, insignificante de ajuda. O que nós estamos discutindo aqui é se existe um gesto de vontade política em ajudar ou não. Essa é a discussão. Desde o início, nunca foi uma questão financeira. Então, senhor presidente, pela constitucionalidade e legalidade, só por uma questão de forma, porque o veto está totalmente ilegal e inconstitucional, na verdade, mas eu peço aos colegas que votem pela rejeição do veto. O parecer está em discussão. Com a palavra, vice-presidente Júlio César Kaminski. Senhor presidente, muito boa tarde a você, boa tarde ao secretário Nico, a todos os vereadores presentes. Minha posição, ela é de conhecimento geral, né? Em nenhum momento tem algum posicionamento diverso daquele já manifestado. Isso é de conhecimento de todos. Eu creio que tinha talvez algumas informações que a gente deve levar em consideração, vereador Zairo, para efeito, talvez até de ampliar um pouco mais, não a discussão em si, né, mas para a fundamentação real de todo esse projeto. Estou convencido que o senhor cumpriu
o que determina o artigo 14, né, o artigo 14, estou convencido que o senhor cumpriu o requisito do artigo 14, da 101, para ele ser, mas eu ainda me reservo o direito de fazer, talvez, uma interpretação um pouco mais restritiva. Em relação ao impacto orçamentário. Talvez o comparativo do que nós temos hoje, o comparativo que nós tínhamos no ano passado, seja através de funcionários, diretos, indiretos, hoje nós estamos falando de 150, para quanto anteriormente? Nós estamos falando de 500 indiretos, ou variáveis, melhor dizendo, né? Variáveis, não indiretos, para quanto anteriormente? Essa separação entre Série B e Série A, nós estamos falando de uma movimentação econômica do Criciúma Esporte Clube só em relação à ascensão, nós estamos falando de algo de 70 milhões, só pela ascensão. Só que a movimentação, ela compreende um pouco mais do que isso na minha compreensão. Por isso que eu tenho absoluta convicção desse exercício, quanto ela, econômica e financeiramente, estará impactando o município de Criciúma. O Criciúma Esporte Clube, ao contrário das empresas, não das outras empresas, mas das empresas que foram isentadas, vereador Toninho, e que foi considerado para efeito de isenção o IPTU, as taxas de licenciamento, ITBIs em alguns momentos, concessão de serviços em outros momentos, de terraplanagem, e de redução da alíquota de ISS. Ao contrário, o Criciúma Esporte Clube, ele, com toda essa movimentação que eu estava me referindo, não só apenas do clube, caberia aí, talvez, avançar um pouquinho mais, uma demonstração real, ou pelo menos estimada, do quanto que a rede hoteleira estará sendo beneficiada com isso. Os restaurantes. Quer ver uma coisa? Porque, para tudo isso, ainda existe um impacto que precisa ampliar. Repito, o Executivo tem toda a legitimidade, na minha opinião, de propor a ilegalidade, a inconstitucionalidade, que é uma prerrogativa deles. Isso não quer dizer, né, que essa Casa manterá o veto. Repito, o meu posicionamento é de conhecimento público, mas eu ainda avanço o detalhe. O Criciúma Esporte Clube, ele, neste ano, deverá recolher em torno de R$300 mil de ISS, um cálculo meio muito incipiente da minha parte, em relação à movimentação de arquibancadas que eu fiz. Algo em torno de R$300 mil, só de termos de arquibancada de ISS. Veja que, talvez um pouco mais aprofundado, ou até, talvez, né, não vou pedir vista, esse projeto entrou agora, né? Não vou nem pedir vista, mas vou torcer para que entre na pauta da semana que vem, até para que eu possa até ampliar um pouquinho mais esses números, como real impacto, que não gera impacto orçamentário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O ganho real em relação ao serviço apresentado pelo Criciúma Esporte Clube. Eu acho que caberia isso, vereador Zário, não obstando aí de que hipótese alguma, data vênia, né, ao seu parecer, mas talvez isso pudesse contribuir ainda muito mais para o convencimento de todos, em se tratando de uma matéria polêmica, né, uma matéria que existe, claro, posicionamentos antagônicos em relação a tribunais, é lógico que existe, a gente sabe que existe, porém, os argumentos trazidos e os fundamentos legais também trazidos dão plena legitimidade ao parecer apresentado. Eu só faço essa ressalva no sentido de que os números poderiam ser um pouco melhor explorados, né? Isso daria um pouco mais aí, talvez, de respaldo a todo esse seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O parecer continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o parecer do relator está em votação.
Requeremos contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei PE 9, autor prefeito municipal, com pedido de urgência, autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente à Diocese de Criciúma materiais e prestação de serviços para instalação de iluminação na Praça da Paróquia São Marcos e da outras providências. O parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, o relator é o vereador Júlio Kaminski. Com a palavra o relator. Senhor presidente, só para me avançar um pouquinho mais aqui, na realidade, os precedentes criados, não me levam, diferentemente daquilo tudo que já se ponderou, em relação, ou a tudo aquilo que se arguiu em termos de tese para a justificação da concessão por essa casa. É claro que eu poderia fazer algumas analogias, inclusive a projetos anteriormente discutidos, em especial ao veto apresentado ao projeto também de autoria do vereador Zairo 1/2024. Poderia fazer uma analogia muito tranquila em relação a isso. Mas eu acho que não seria o caso de fazer esse encontro de informação, mas o que precede nos estimula a garantir a legitimidade, a constitucionalidade, e, é claro, conforme o nosso regimento estabelece, passar por todas as comissões. Destacando que esse projeto com urgência. Com pedido de urgência. Pedido de urgência. Agora, é claro que passar por todas as comissões. Perfeito? Eu acho que isso é fundamental. Precisa ser passado pelas comissões. E faço um alerta. Os projetos que não passarem pelas comissões, mesmo arguído as urgências e urgentíssimas dessa casa, doravante, eu sempre estarei me posicionando o contrário, determinando, sim, que todos precisem ser avaliados pela CCJ e pelas comissões, ainda que ocorram isso no mesmo dia, tá? Mas precisa ser arguído por todos. Obrigado, senhor presidente. O parecer do relator continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Presidente, o vereador Toninho não estava aqui na sessão de terça-feira, onde fiz questão de, durante o horário político, destacar que no ano passado nós aprovamos a sessão de sonorização e iluminação para a festa de São José. O senhor lembra que o Joster, a seu pedido, inclusive, esteve aqui e foi destacado que todas as denominações teriam o mesmo tratamento. E não foi o que aconteceu. Teve 2 pedidos que foram negados, uma de igreja evangélica, outra de igreja católica, na prefeitura. E fiz trouxe essa informação na tribuna, destaquei essa situação. O Thiago sabe do que eu estou tratando, porque eu tratei diretamente com ele desse caso. E foi dito que nesse ano não seria feito mais esse tipo de sessão. E agora nós estamos aprovando um projeto de lei nesse sentido. Então, obviamente, não serei contrário a esse projeto de lei. Acredito que o Executivo fez toda a análise necessária, mas é importante que ratifique agora para o senhor que eu fiz esse destaque na terça-feira passada, porque se é para ter igualdade, é para ter igualdade. Não é para ser... isonomia é isonomia. Não é para tratar uma denominação de um jeito e outra denominação do outro. Paróquia São Marcos, obviamente, merece, vai receber essa iluminação, essa melhoria, mas outras denominações também, que solicitaram, também mereciam, para a gente não ter, daqui a pouco, um preconceito religioso dentro do Poder Executivo. O parecer do relator continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o parecer está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
PE 10, do autor, prefeito municipal, esse também tem pedido de urgência, né, Ramires? Também com pedido de urgência, autoriza o município de Criciúma a firmar convênio com o governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado e da Polícia Civil, e dar outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, e o relator designado foi o vereador Obadias Benones. Importante destacar que o vereador Obadias Benones se encontra na condição de presidente, então eu gostaria de pedir para que o vereador Nicola Martins relatasse esse projeto. Presidente, essa matéria é um convênio tal qual a Prefeitura tem com Polícia Militar e Polícia Civil, R$180 mil, que serão destinados a despesas de materiais permanentes e operacional e manutenção de viaturas e bens imóveis. Por isso que eu dou pela legalidade e constitucionalidade da matéria, com a urgência. O parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Poder Executivo número 11 de 2024, autor prefeito municipal, sem pedido de urgência, que autoriza a realização pelo Poder Executivo de serviços de instalação de calhas e toldos nas fachadas dos imóveis limítrofes à Travessa Henrique Lodete. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, o relator é o vereador Nicola Martins. Com a palavra o relator. Essa matéria, presidente, trata mais uma vez ainda sobre a Giro da Lodete, a famosa rua coberta na Travessa Henrique Lodete, que é um caso antigo e que precisa encerrar o quanto antes, e o município pede autorização da Câmara Municipal para, com R$170 mil da Secretaria de Infraestrutura, realizar instalação de calhas e toldos nas fachadas dos imóveis limítrofes à Travessa Henrique Lodete. Isso aqui é por conta de um erro de projeto, um erro absurdo de projeto, que era uma rua coberta que chovia dentro, né? Estava chovendo do lado, entrava pelo lado a chuva, não servia para nada, no fim das contas, a cobertura. Era uma rua coberta que não era coberta. Então, esses R$170 mil nada mais é do que conseguir fazer a calha e o toldo e poder realmente ela ser uma rua coberta. Dou pela legalidade e constitucionalidade e caminhando às comissões. O parecer do relator está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E, por fim, o projeto de lei do Poder Legislativo número 2, de autoria do vereador Salésio Lima, que dispõe sobre a disponibilização do carnê de IPTU em braille para os contribuintes com deficiência visual. Parecer da Casa de Legalidade e Constitucionalidade. E o relator, o vereador Paulo Ferrarese. Com a palavra o relator. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Meu parecer é pela legalidade, caminhando. Meu parecer é pela legalidade, pela aprovação. Legalidade. É legalidade. E constitucionalidade. Obrigado. O parecer do relator está em discussão. Presidente, posso falar? Com a palavra o vereador vice-presidente Júlio Kaminski. Presidente, mérito inquestionável, irreparável, né? Mérito é perfeito, perfeito. Colocar em braille para que, né, as pessoas que poder entender tudo mais, fazer a leitura exata, isso é perfeito. Olha, vou torcer para que não seja vetado esse projeto. Vou torcer para que não seja vetado, claro, lógico. Pela importância que isso representa. Eu vou ficar muito feliz, né, se esse projeto não for vetado, apesar de que todo o projeto ele acaba gerando um custo, né? Existe um custo. Eu não sei nem como é que essa questão de custo em relação à elaboração de dessa possibilidade, né? Essa possibilidade da disponibilidade no próprio carnê da linguagem em braille. Agora, eu confesso que vou torcer muito. O vereador Salésio Lima convenceu o executivo,
Eu espero que ele realmente traga bastante argumentos para justificar isso no Executivo, para que o Executivo não vete esse projeto. Exatamente pela importância que é e pela imediata aprovação. Uma pena que não vai dar para colocar agora, né? Em disponibilidade. Mas eu fico com uma dúvida, porque hoje boa parte da informação, eu não sei, o vereador Toninho pode até me ajudar, o pessoal tem buscado muito na prefeitura a disponibilidade desse carnê, porque é tudo sistema. Hoje você imprime, né? Como é que você faria para imprimir? Uma pessoa que vai da prefeitura buscar um documento tem que imprimir e disponibilizar em braille. Como é possível isso? Será que tem algum equipamento especial para que isso aconteça? Não é? Porque normalmente é isso que acontece, né? Você vai na prefeitura, eles imprimem. Quando você imprime ali na impressora, consegue sair em braille? Isso eu tenho essa dúvida. É possível isso? Ou tem que ter um equipamento apropriado? Porque hoje em dia eu acho que não tem mais aqueles carnezinho que se coloca ali para fazer. Tem carnê ainda hoje? Eu não, realmente, assim, eu tenho dúvida da disponibilidade desses carnês. O vereador Nico trabalhou lá, que sabe, pode me ajudar, né? Mas eu vejo que normalmente se imprime um documento que se consulta no sistema e a pessoa sai com o carnê. Quer dizer, hoje, até para atender isso aí já está meio que obsoleto aí por conta da... Né? Acontece, não sei. Eu tenho dúvida da eficácia do projeto, eu tenho dúvida, né, de que isso não é mais sabe, a inépcia absoluta. Não sei, eu tenho dúvida. Olha, como é que vai você? O mérito é fantástico. A minha dúvida é se formalmente atende de fato as pessoas que na minha compreensão, mais do que justo. Repito, eu sou a favor, mas a minha dúvida é como disponibilizar esses equipamentos se os carnês nos parece que não estão mais impressos lá para buscar como se fazia antigamente. Ou então eu estou desatualizado, talvez, não sei. Obrigado. O parecer continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, para argumentar, eu, em 2020, apresentei o seguinte projeto de lei nessa casa. Desculpa, tem um... O surf está esperando. O surf está esperando lá na praia. Eu botei no silencioso. Artigo 1º do projeto de lei. Em todo carnê do IPTU de cada cadastro, entregue ao contribuinte de Criciúma, deverão constar as seguintes informações. Valores pagos nos últimos 3 anos. Para efeito de comparação, para que o contribuinte visualize quanto que ele vem pagando e quanto que ele vai pagar. B, o índice de reajuste do ano corrente. Eu pedi ao Executivo que incluísse no carnê esse índice, para que não houvesse discussão. O índice é tanto, está no carnê. O cálculo do reajuste para o ano em curso, já que o cálculo envolve uma fórmula. Nota explicativa acerca da forma de cálculo, contendo os critérios objetivos utilizados, os critérios de isenção, isso é muito importante, os critérios de isenção previstos em lei e outras informações relevantes. Artigo 2º. Caso disponível no cadastro de imóveis do município, na parte interna do carnê, constarão ainda fotografia aérea do imóvel, valor venal, tamanho do terreno, área construída, região de localização, tipo de construção, idade do imóvel, valor por metro quadrado, posição do imóvel e na contracapa as formas de cálculo dos tributos em linguagem de fácil compreensão. Senhor presidente, nós pedimos isso em 2020 e, infelizmente, houve veto do Executivo a prestação dessas informações ao contribuinte. Nós não conseguimos sequer esse conjunto de informações básicas que não custariam nada, porque elas estão todas no sistema, apenas você puxa e se imprime, você puxa e se imprime. Então, apesar do mérito desse projeto, eu acredito que o Executivo vai ter o mesmo procedimento. O parecer continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o parecer do relator está em votação. Requeremos contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a reunião da CCJ. Uma boa tarde a todos.